confesso que eu vou fazer um cafezinho com leite para mim para assistindo a reunião, porque eu cheguei agora, eu chego com fome. Faça isso, Darlene. Tem que estar bem Ah lá, acomodada. a Zélia também está mostrando o cafezinho. Boa, gente. Façam isso. Não é para ser nenhum tipo de sofrimento. É para ser uma coisa gostosa, para a gente ter uma conversa boa. Se alguém tiver com fome, sai um pouco, vai comer alguma coisa. A gente esquece de se cuidar. Então, tem bolo, ó, a Juliana falou também. Aí aqui não tem hoje, mas tudo bem. Ela disse que se fez muito bolo nessa pandemia, né? Foi uma coisa também... Pão e bolo, né? Pão também. Pão e bolo. E ninguém fazendo muito exercício. Não sei se é uma boa combinação. Confesso que exercício eu fiz muito nos primeiros meses fazendo serviço doméstico, que eu não fazia. Isso. Dores de músculos que eu não sabia que existiam. Muito bom. Vamos começar, gente? Acho que agora, né, já são 4h36, demos os primeiros 5 minutos para o pessoal chegar. Então, vamos lá. Bom, vou começando aqui. Hoje é o primeiro dia do nosso módulo, mas é o 4º encontro já de vocês, né, dessa jornada, com a turma do Avisalá e com essas diferentes formações. Estamos aqui em dupla, né, eu sou a Bia, e aqui do meu lado, não sei se é do mesmo lado que vocês, mas aqui, Tereza. Eu já pus aí, Bia, como a gente já viu que eu vou virar Teca logo, então eu já pus o meu nome aí, Teca. Boa, Teca, porque esse nome é muito lindo, mas eu só consigo te chamar por Teca, pelo apelido, já. Vamos a ele. Vamos lá. Bom, a gente está super feliz aqui, estou falando o nome da dupla, mas a gente vai se apresentar e animadas. Acabamos de participar do primeiro grupo, foi super gostoso, acho que um encontro importante, com a leveza que precisa para esse momento e, ao mesmo tempo, entrando em contato com temas que também são muito importantes para o momento, né? Nós não vamos fazer a apresentação de todos, né? Imagino que vocês já tenham feito isso e vocês já se conhecem, isso também ocuparia um tempo importante das 2 horas, que não é muito tempo para a gente. Mas a gente vai aqui vendo os nomes e tentando aos poucos identificar. É legal quando abre a câmera para perguntar, mas também quem sentir melhor com a câmera desligada não tem nenhum problema. Acho que esses acertos de funcionamento já estão super apropriados, né? O 4º encontro, então o chat a gente também está se organizando como as outras duplas, uma vai conduzindo mais a apresentação enquanto a outra no chat, mas agora há pouco a gente acabou de fazer um encontro muito em dupla mesmo, que funcionou bem. Então, comentem, dialoguem conosco, que a gente é muito importante ouvi-las e também para nos ajudar a ajustar a apresentação, né? Porque a ideia é que a gente vá pensando no planejamento, nessas conversas do nosso módulo, de forma ajustada às questões que vocês trazem. Bom, mas vamos lá, eu sou a Bia Gouveia, eu trabalho no Instituto Avisalá desde 97, sou formada em pedagogia. Antes de entrar no Avisalá, eu trabalhava como professora de educação infantil. E no Avisalá, então, desde 97, trabalhando com a formação de educadores, coordenadores e diretores de creches, escolas, pré-escolas, escolas de ensino fundamental. Durante esse tempo, né, eu participei do PROFA, aquele programa de formação de professores alfabetizadores. Foi um divisor de águas na ocasião para mim, porque foi a elaboração, de certa forma, de uma política pública de alfabetização e de formação, e foi ao participar desse processo, desse programa, que eu também fui investindo mais na alfabetização como uma área de pesquisa e de interesse. Então, fui professora também de especialização na área de alfabetização pelo Instituto Superior de Veracruz, né, da Escola Veracruz. E aí, acho que ainda como parte aí da apresentação, dizer que esse trabalho de formação de formadores, formação de coordenadores, gestores, sempre foi uma área de muito interesse para nós no Avisalá, né? E investir nesses processos durante
ao participar desse grupo e pensar nos projetos, né, que a gente participava, foi também que me mobilizou a fazer uma pesquisa de mestrado nessa área, que eu fiz lá na Chapada Diamantina, que é na Bahia. Eu fui para lá, mas por conta de um resultado que eles encontraram depois de investir na formação de coordenadores. É uma região que tem um IDH baixíssimo, mas ao mesmo tempo eles foram investindo com todas as condições políticas de continuidade, de coerência nos processos de formação de coordenadores. E em pouco tempo, né, eu falava no outro grupo, vou trazer aqui também, esse pouco tempo na educação é no mínimo 10 anos, né, gente? Porque a gente sabe que educação, os processos não são rápidos, mas para que eles aconteçam é importante de tempo, continuidade e coerência. E foi o que aconteceu lá, e foi por isso que eu acabei indo para lá para entender melhor esses processos. E depois de 10 anos, eles conseguem ter os melhores IDEBs do estado da Bahia. Enfim, isso é parte da minha apresentação, porque desde então, esse é um tema que eu trabalho, que eu me interesso, né, que é a formação de formadores. Como é que a gente vai construindo essas boas cadeias distributivas de formação, essas redes distributivas de formação, em que todos são corresponsáveis pela qualidade da aprendizagem lá na ponta, né? E atualmente, além das atividades no Avisalar e de algumas assessorias em redes públicas e privadas, eu sou diretora pedagógica da educação infantil de um colégio particular aqui em São Paulo, que fica na Zona Oeste, que chama Santa Cruz. Então, essas são as minhas atividades e eu acho que essa é a melhor forma de eu trazer aqui, né, de me apresentar para vocês, é especialmente falar de quanto que eu deposito confiança, não só pessoalmente nesse percurso pessoal, mas profissionalmente nesse grupo do Avisalar, né, do qual eu faço parte, na formação de formadores. Essa ideia dessa cascata boa de um formar o outro e fazer parte da mesma rede. Teca. Bom, boa tarde a todos. Estou muito contente de estar aqui com vocês, porque eu não tenho trabalhado com a rede de São Paulo nesses últimos anos. Eu estava com saudades. É uma rede muito cara para mim, muito legal, porque tem muita história, né? Eu sou psicóloga de formação. Eu ainda trabalho com psicologia clínica, né? Então eu sempre falo que eu tenho um pé na clínica, um pé na educação, só que atualmente estou com vários pés na educação. No Avisalar, eu fiquei aqui tentando lembrar, o meu início eu acho que é 2010, né? Mas eu já tinha aí um conhecimento de algumas pessoas de lá, mas eu estou sendo formadora lá há uns 10 anos. A Bia é bem mais veterana do que eu. Mas a minha trajetória na educação infantil é longa também, é bem antes disso. Eu trabalhei como diretora de creche direta, né? Na Zona Sul, ali no Capão. Mas há muito tempo, foi na época da Erundina, quando as creches ainda eram de SAS, né? Foi uma experiência bem importante, bem legal, e foi uma época boa para a creche, né? Depois de lá eu fui para a USP, trabalhei na creche central da USP, lá como psicóloga, porque existia esse cargo, mas trabalhando também na formação de professores, né? Depois disso eu fiz um trabalho, né? A minha tese de mestrado, minha dissertação foi sobre creches e bebês, e a partir daí eu fui me especializando um pouco nessa parte, gostando de fazer formações inclusive mais para creches e para bebês. E inclusive eu escrevi um livro junto com a Cisele, que é a nossa coordenadora aqui desse projeto. A gente falou sobre ser professor de bebês, né? Que é um livro que está aí na rede, que para mim é um marco, né? Por isso que eu cito ele, que foi um momento onde eu comecei a transmitir mais as pesquisas, essas ideias sobre o trabalho com os bebês nas creches. Acho que é isso. Trabalhei também na rede, né, que eu estava falando, no Rede em Rede. Então, a minha experiência aqui em São Paulo foi no Rede em Rede, algumas de vocês já devem ter participado, foi com as creches diretas, acho que quase 10 anos atrás, isso me dá um susto quando eu penso no tempo. Mas a gente trabalhou, não era o Avisalar, mas eram várias formadoras que estão também no Avisalar, porque a gente está sempre aí, os grupos vão se misturando, né? A gente vai participando de vários grupos. E também dou aula na especialização de educação infantil do Instituto Veracruz, há alguns anos já, falando um pouco deste trabalho nessa perspectiva mais de curso. Tá bom?
Então é isso e vamos lá, estou bastante animada com esse trabalho que vem acontecendo aqui, nesse Caminhos do Cuidado, um trabalho muito grande, né? E que a gente está, parece que dando conta e gostando de ver o envolvimento de vocês. Então, podemos começar. Como a Bia falou, se eu queria falar mais uma coisa, eu queria que hoje fosse uma grande conversa. Se vocês puderem participando, ou no chat, ou interrompendo a gente, fiquem à vontade. Vamos lá, gente. Eu vou compartilhar aqui a apresentação. Ok, então vamos... Bom, o nosso módulo, né, o título do módulo é Acolhimento Pedagógico de Bem-Estar Afetivo Social. A ideia é que a gente, hoje, nesse encontro, né, além das apresentações já feitas, que a gente entre no tema do acolhimento, também no conceito de experiência, a experiência da escuta e do acolhimento. Vamos compartilhar uma experiência com vocês e encaminhar para o próximo. Então, em síntese, hoje é um dia da gente falar sobre o acolhimento, né? O que a gente, quando a gente fala sobre e nomeia esse módulo dessa forma, do que se trata, ainda mais num momento como esse que a gente vive, né? O que a gente pretende introduzir e propor esse tema com vocês. Depois, discutir a experiência e os dois juntos. O que seria a experiência do acolhimento, né? Então, as apresentações já feitas, e aí o nosso objetivo principal aqui, compreender o acolhimento como atitude transversal ao trabalho de educação infantil. Isso quer dizer, né? Quer dizer, esse é um objetivo da gente pensar depois desses 4 encontros que a gente terá, quanto que essa ideia do acolhimento entra como algo que é transversal a todo o nosso trabalho. Como é que ele aparece agora de uma forma tão acesa e necessária, mas ele é curricular, né? O acolhimento, ele é curricular, ele é parte integrante do currículo. Então, esse é um objetivo, trazer esse assunto para a mesa, né? Para a nossa reflexão. O que a gente entende por isso, porque muitas vezes, né, a nossa representação imediata de acolhimento é aquele período de início, né? O período que as crianças, antes a gente falava muito em adaptação e agora a gente nomeia mais como acolhimento, mas que é um momento específico ali, uma situação muito demarcada. E a gente está trazendo essa ideia, que é uma ideia muito já, né, disseminada, discutida, e ouvir vocês fazer isso juntos, né? Quanto que para vocês também, certamente, nas escolas, mas quando o acolhimento ele é currículo. E refletir sobre a necessidade de construirmos narrativas sobre o que vivemos, o que podemos fazer juntos e também sobre a continuidade, o futuro. Esse é um objetivo que diz respeito especificamente, né, a esse processo que a gente vive agora, né, vive essa iminência do retorno, e nesse sentido de que tudo que nós vivemos de formas diferentes, né, acho que cada uma aí com uma experiência diferente, mas o fato é que ninguém volta vazio, né? Ninguém volta para a escola e para aquele espaço que a gente compartilha, uma parte tão importante da nossa vida, a gente não volta vazio. E aí falar sobre isso e falar como é que a gente narra o que a gente viveu e como é que a gente projeta uma continuidade, um futuro juntos, né, um processo ali de uma hipótese de futuro, né, hipótese de continuidade, é um objetivo para esse momento também que a gente queria trazer para esse módulo. Bom, considerar o direito de aprender na primeira infância e refletir sobre as boas condições para a jornada de aprendizagem para que a criança encontre na escola. Abertura para novidade e inovação, acolhimento para suas perguntas e teorias, bons problemas, assim como os conteúdos da cultura e o patrimônio que a humanidade sistematizou. Esse último objetivo, ele é o objetivo que entra no campo dos direitos do aprender. O que cabe à escola como papel social, né, da escola, a escola de primeira infância, em relação ao repertório que oferece para as crianças, né, aquilo que é do seu lugar social, seja do cuidar, do brincar, do conhecer, né, o que cabe a nós, né, pensarmos, que isso já é do currículo da cidade, que isso já está presente, como é que é pensar sobre tudo isso nesse momento, né, nesse retorno?
Então, como é que a gente assegura, né, à medida que a gente quer construir, ajudar as crianças a construírem essas narrativas sobre o que viveram, como é que a gente vai projetando esse futuro juntos, entendendo que é desse lugar de ampliação do repertório de cultura, né, que é de um lugar de assegurar esses espaços do simbólico, né, o espaço do brincar, o espaço dos cuidados, da convivência ética, enfim, esse é um objetivo também, né? E entendendo aqui, só para terminar, né, quer dizer que a gente, ao pensar nesse e promover esses encontros, né, esses nossos encontros, para a gente pensar nesse retorno desse ponto de vista do acolhimento, desse lugar da escola, sabendo que as crianças viveram experiências muito diferentes, né, nesse tempo todo, seja do ponto de vista das perdas, de diferentes perdas, dos lutos, né, de experiências mais marcadas por práticas da infância dentro de casa, né, de brincar, ler, desenhar, cozinhar, né, junto com a família, e outras menos, né, com menos experiências nesse sentido, uma experiência mais voltada, por exemplo, para a TV, né, ou ficar muito tempo diante da TV. Quer dizer, o fato é que a gente espera construir com vocês nesse tempo essa reflexão sobre o acolhimento e, ao mesmo tempo, uma reflexão sobre essas narrativas que precisam ser marcadas por esse lugar social da escola, né? Bom, agora a gente tem essa imagem linda que a Teca fez para a gente, que com uma citação do Mia Couto, um escritor moçambicano que escreve na língua portuguesa. Tem muitos livros publicados no Brasil, certamente, né, já conhecem alguns. Ele tem bastante, ele tem vindo bastante para o Brasil, então quem não conhece ainda, vale a pena conhecer. Ele participa de muitas entrevistas. E não sei se quem conhece esse livro de contos, é um livro de contos, chama O Fio das Miçangas, e ele abre esse livro de contos com essa citação: a miçanga todos a veem, ninguém nota o fio que em colar vistoso vai compondo as miçangas. E a gente pensou que seria uma boa epígrafe, né, para a gente começar aqui as nossas conversas, os nossos encontros, nesse nosso tema que diz respeito ao acolhimento, que diz respeito aos cuidados, né, os caminhos do cuidar é o tema de todo o curso, mas, né, de todo o programa, mas o nosso muito relacionado a essa questão. E essa imagem, né, para nós sempre foi uma imagem muito feliz para pensar justamente naquilo que a gente tanto procura fazer na educação, né, e se esforça tanto para que aconteça, que são essas redes, né? Rede nesse sentido, uma rede de apoio, uma rede de corresponsabilidades, né? Como é que a gente vai se constituindo como esse fio que é invisível, não é? Mas que vai conseguindo oferecer as melhores condições e vai ancorando, né, as miçangas, as crianças, né, para que elas brilhem, né? Eu sempre estava comentando que essa citação, de alguma forma, para mim, lembra o Caetano com aquela música Gente, né? Que gente é para brilhar e não para morrer de fome. Que essa parte do gente é para brilhar, nesse sentido mesmo, da gente se constituir como uma rede, uma cadeia bonita, né? Uma rede bonita aí de corresponsabilidades que sustenta as boas relações e as boas interações. Enfim, Teca, não sei se você quer comentar alguma coisa. Eu vou complementar que tem a rede, né? O que é invisível também na questão dos afetos, quando a gente está falando em vínculo, quando a gente está falando da relação com a criança, os afetos muitas vezes são invisíveis, né? Quer dizer, a gente olha, a gente toca, a gente dá colo, mas não é como um alimento que a gente oferece e todo mundo vê. Então, essa questão daquilo que sustenta essa relação, essa interação com a criança, como ela é importante, o quanto a gente faz parte disso e ela compõe, né, algo que não se vê. Enfim, muitas coisas que a gente pode associar com essa ideia do fio que ninguém nota. Isso. E não sei se alguém quer comentar alguma coisa, se a gente continua, não estou vendo nada, só não estou nem me vendo, nem vendo ninguém. Não, só vendo aqui está todo mundo mudo no chat, eu estou aqui de olho, mas ninguém abriu a boca ainda, nem as palavras. Se vocês quiserem ir comentando o que vem na cabeça, eu vou tentar resumir aqui o chat depois.
Joia. Então segue. Vamos lá. Nessa história aqui, eu acho que eu vou só dar um passo atrás antes da gente entrar no vídeo, porque eu acho que uma ideia que esse fio das miçangas, ele também traz, né, que a gente pode já, para alinhavar, a gente já está falando de fio aqui, para trazer para o próximo, é que quando a gente fala dessa rede de apoio, de cuidados, de corresponsabilidades, no momento que nós estamos, isso diz respeito da gente cuidar uns dos outros, né? Como adultos, os adultos que fazem a escola funcionar tão bem, né? A escola acontecer, para que a gente justamente possa retornar de uma forma quase inteira, né? Não sei se dá para a gente falar que a gente volta tão inteira, mas que a gente volta ali firmes, né? Para poder justamente oferecer os afetos que as crianças precisam e projetar com elas um futuro. Mas o fato é que a gente está semi-inteira, né? O fato é que a gente não está totalmente, né? Desde a insegurança do retorno, das perdas que vivemos, né? De naturezas diferentes, dos lutos, perdas, né? Que trazem lutos, das pessoas que vivendo de uma forma mais intensa o confinamento, o medo de sair de casa, né? O medo do que vai encontrar. A gente sabe que vocês estão, né, já tem os plantões, estão retornando, mas as educadoras, não sei, né? Então, o que eu quero trazer com isso é que quando a gente fala dessa rede, também passa pelo cuidado, pelo acolhimento e pelos afetos. Quando eu falo afetos, é pensar que se a gente, né, retorna com muito medo ainda, né, e sem reconhecer no outro esse cuidado e sem reconhecer essa rede de apoio de cuidados, a gente só vai ter o medo como afeto para manifestar, né, para as crianças. E esse não pode ser o único afeto a ser manifestado nesse momento. Então, a gente falar sobre isso entre nós, né, e eu sei que vocês, muitas, estão fazendo outras formações, buscando outras formações, né, então a gente tem acompanhado, o que é ótimo, então acho que essa também compõe com essas outras, muito nesse sentido, né? Que espaço é esse de escuta que a gente pode fazer, né, juntas, entre nós, entre adultos, para que a gente possa reconhecer, identificar que a gente faz parte mesmo de algo que nos apoia, que nos ampara. Reconhecer que o outro também tem medo enfraquece o meu, né? Reconhecer que o outro também está cheio de inseguranças em relação ao tipo da máscara, também enfraquece o meu. Então, falar sobre isso, nomear, ter esse espaço de sentir parte, né, de algo que reconhecer no outro o seu próprio medo, isso nos parece um bom caminho e um caminho importante na linha das corresponsabilidades e do fazer junto. Então, vou seguindo aqui. Nós temos agora um vídeo muito bacana, é como se fosse um mini documentário. Não sei se vocês tiveram oportunidade de ver, quando a gente conheceu, imediatamente a gente pensou que casaria muito bem, combinaria muito bem com essa conversa nossa aqui, né? O nome do documentário é Conversa de Crianças. Então, eles foram ouvir como é que as crianças, né, o que elas tinham para dizer sobre o coronavírus. Então, falam sobre os medos, falam sobre o que sentiram falta, tem várias perguntas, vocês vão ver durante o vídeo. E o que a gente queria propor é que enquanto vocês escutam, né, vão vendo, vão pensando, assim, vão guardando uma pergunta, que é essa aqui. Vocês, gestoras, que durante o distanciamento social atuaram incansavelmente para manter a creche e escola presente na vida das crianças, qual o sentimento que predomina? Então, nessa linha, né, da gente, a gente vai ouvir as crianças e a gente também quer ouvir vocês. Então, vamos colocar o vídeo. Antes de você colocar o vídeo, agora que eu vi que tinha um comentário no chat da Juliana falando, acredito que muitas pessoas veem a escola como a miçanga e as crianças, professores e os outros funcionários são o fio que a desenvolve e que muitas vezes não são enxergados. Muito legal essa imagem, exatamente isso, né? Quer dizer, tem um resultado que é a escola, mas tem um conjunto de pessoas por trás disso. Exatamente, exatamente. Olha, então eu vou colocar, e essa é uma pergunta para a gente ficar no radar, né? Uma pergunta assim, à medida que eu vou vendo um vídeo, que a gente vai escutando as crianças, pensar logo em seguida um pouco sobre os nossos que predominam.
eu vou... Dá para colocar aqui direto, né, Teca? É melhor você ir pela aba, você já abriu a aba, porque aí demora mais. Sim. Ah, Então, não é que demora, ele fica mais instável. Pelo menos foi o que o Ricardo me ensinou. A gente está sempre aprendendo, né, pessoal? Essa história de tecnologia. Hoje mesmo eu já passei um sufoco que no final da reunião do encontro do grupo 1, eu me desliguei sem querer. Aí eu tive que voltar e a Bia foi tocando. Se você quiser, eu posso pôr aqui, Bia. Não estou te ouvindo. Ah, tá. põe aí, acho que vai ser mais rápido. Problema numa pecinha aqui. Vamos ver se eu vou conseguir também, né? Aqui. Pronto. Todo mundo... Peraí. Todo mundo tá vendo? Sim, eu tô. Acho que... Então tá. Deixa eu ver o pessoal. Sim. Então, vamos lá. Peraí, deixa eu tirar aqui. Pronto. Tá tudo bem? Achei que o mosquito ficou na nave, então foi uma bagunça. Você não sabe quando eu fiz? Teca, travou. Oh, Ixi, será que deu problema de novo lá? Travado. Travou? Eu tô vendo. Voltou. Tá. Volta um pouco, então? Vou voltar. volta só um pouquinho, porque travou. Quando eu fiz? A gente não vai tá funcionando por... Não deu certo, peraí. É a conexão mesmo, Bia, lá não tá legal. É a conexão. Tá, vamos lá que eu ponho aqui. Só que ela tem que parar de compartilhar, né? É. Mas eu acho que você consegue adicionar o seu, tá? Você tá como co-host já, você consegue compartilhar a tela. Eu tô tentando stop share aqui, ele também não tá indo. Acho que... Engraçado, eu tentei parar também, não consegui, ele não desativa o da Teca, não. Acho que travou o programa lá dela. É estranho. De novo. Oh, meu Deus. A hora que eu ponho a flechinha, ele começa a fazer rodinha. Depois a gente atualiza a sua versão do Zoom, pode ser alguma coisa da versão, tá, Teca? Dá uma olhadinha depois. Agora foi, agora eu vou stop. Pronto. Ele tá lento. Não tá dando. Você também não tá conseguindo compartilhar, né, Bia? Também não. Peraí. Você tá me ouvindo? Não. Deixa eu ver aqui se eu consigo parar. Tá, deixa eu ver. Você conseguiu agora, né? Eu não. Parar, você quer dizer? Não, deixa eu ver de quem que tá. Agora não é a Teca ainda. Agora saí, pronto. Agora foi, legal. Agora eu saí. Tá. Vou tentar então, tá, gente? Vamos lá. Achei que o mosquito ficou na nave, então foi uma bagunça.
Você não sabe o coronavírus? A gente não pode se abraçar por causa do coronavírus, que é um vírus vermelho. Se sair na rua sem máscara, fica igual tem que ir para o hospital. Ele fica no ar e os bichinhos a gente não consegue ver eles. A gente está passando por uma causa que o ser humano nunca já passou. Então é preciso observar como o vírus se transmite, como ele reage no corpo. Mas não é uma doencinha de nada, é uma doença em tanto. Primeiro eu tava achando que não tinha muita morte, então que ele não era tão perigoso. E aí só que no Brasil já tem mais de 3.000 mortes. Então eu vi que é perigoso e aí não saí de casa. E a gente ainda não encontrou a vacina. É triste, muito triste. Mas tem que passar por essa pandemia. Sentindo assim, tô me acostumando, tô me adaptando a esse negócio tipo de ficar à distância. Eu tô sentindo muito brava, porque eu não posso ir lugar nenhum, porque esse coronavírus, todas as lojas estão fechadas, então eu só queria fazer alguma coisa, por isso eu tô brava. Triste, alegre e feliz. Mal, porque eu não posso ver nenhum dos meus amigos. Eu não vejo meus amigos pessoalmente. E ver pelo computador não é legal. Como eu não tenho irmão, não tenho com quem eu brincar, porque minha mãe fica trabalhando às vezes, meu pai sai, aí não tem com quem eu brincar. Feliz, triste, saudades, muitos sentimentos. Eu tô sentindo triste porque as pessoas não ficam em casa, a gente fica em casa e as pessoas acham que o Deus fica protegendo. E quando eles morrem, eles acham que é culpa do Deus. Eu aprendi que se a gente sair de casa, morreu, já era. Eu melhorei muito na minha leitura agora. Eu tô lendo mais e escrevendo mais. Eu aprendi uma brincadeira que uma pessoa vai ficar assim e a outra vai ficar assim. Aí na música da barata, no ha-ha-ha, a que tá fazendo vai fazer assim, ó. A fazer bolo é muito gostoso. E eu não sabia fazer pipa e agora eu sei. Descobri que é melhor brincar do que ficar vendo TV. E que ficar com a família é bem mais legal do que ficar sozinho. Eu aprendi que a gripe espanhola, ela matou mais de 30 milhões de pessoas. Então, comparado ao coronavírus, a gente está indo muito bem. Aprendi os insetos, aprendi as flores, que eu tenho muitas flores aqui em casa. Mostra aqui, gente. Mostra. Porque você tem o eclipse lunar, tem o eclipse solar, mas tem que ter, porque tem que estar reto. Então aparece poucas vezes. Ter paciência. Tipo, agora tem um ditado, mais ou menos. Distanciamento salva vidas. A gente tem que dar valor para as coisas que a gente não dá. Eu sinto saudade na minha capoeira e lá no Pro e na escola e brincar com meus primos.
É do cinema, adoro cinema. E de todos os meus amigos. Menos os chatos. Eu sinto saudade de levar bronca com meu amigo, de fazer bagunça com meus 3 amigos. Pular livre, ir pra casa em São Paulo todo dia. Eu sinto falta de, assim, no meu aniversário já foi, mas eu queria que seria mais legal. Ficou faltando os amigos e os balões. Eu sinto saudade do Lula. E 2 pessoas, o meu melhor amigo, que é o meu xará de segundo nome, que é Gabriel Akira, e da professora Beth, minha professora de música. Ela morreu por morte cerebral. Ai, eu vou achar ótimo, perfeito, porque é muito bom. O coronavírus passar, então, próxima. Dar uma festa e convidar todos os amigos. E comemorar a morte do coronavírus. As pessoas vão poder sair, poder se beijar, vão poder se abraçar. Aí, eu não vou sair na rua sem máscara, eu vou ficar feliz. Eu não sair na rua, eu não sair na rua sem máscara. Eu quero ir, o coronavírus passa. Eu quero ir para a praia. Eu quero ir no cinema, comer pipoca e ir embora e de volta. Lá no outro Rotinanite eu tenho o submarino e para Paixão Cru. É a minha comida favorita. Eu acho que todo mundo vai ser mais higiênico e vai estar na moto usar máscara. Eu acho que vai ser muito alegre. Porque faz muito tempo que um dos amiguinhos não vê o outro. E aí quando chegar a volta da escola, todo mundo já vai sentir saudade de abraçar um no outro. Mas como é que a gente vai conseguir brincar, já que a gente não vai poder nem encostar nos amigos? Por quê? Tem que ter um distanciamento de 1 metro ou 2 metros. Eu acho que vai ser incrível. Eu acho que tomara que esteja muita tarefa. Não online, claro, não sabe. Eu acho que a volta para a escola vai ser por etapa. Tipo assim, 1º ano, 2º ano, 3º ano e assim. A cantina vai estar vendendo álcool, máscara, luva. Máscara, distanciamento. A educação física, não faço ideia de como vai ser. Eu também não sei. Faz tanto tempo. Se proteja, não saia de casa, use sempre a máscara e tchau. Bom, vamos voltar aqui para a apresentação, mas a pergunta do final aqui do vídeo é a pergunta boa. Vamos abrir o diálogo. Deixa eu pegar aqui, espera um pouquinho, a apresentação. Tá sem microfone, Teca. Eu vou ler um pouco do chat antes para aquecer aí. A Luciana falou, são crianças muito sabidas, que delícia ouvi-las. Saudades das crianças. Eu também estou com saudades de uma festa. Esse vídeo faz sentir esperança. As crianças sempre nos enchem desse sentimento. Esperança. Que lindo, esperançoso.
É muito bom, é verdade. Acho que esse vídeo, na hora quando a gente viu, né, a gente gostou muito também da ideia e dessa voz que precisa ser dada às crianças, né? Porque, de novo, assim, as experiências foram muito diversas, mas foram experiências. E elas têm o que dizer sobre o que elas vivenciaram e sobre as expectativas, né? E fazer isso entre nós também, né? Falar sobre nossas expectativas, falar sobre o que a gente viveu, o sentimento que predomina, também é muito importante que se faça entre nós adultos. Até porque, à medida para a gente oferecer uma experiência de segurança, né, para as crianças, a gente precisa também sentir essa experiência de segurança. E fazer isso em companhia, fazer isso junto, é uma condição importante para esse momento. É para sempre, né? Fazer junto é sempre uma boa condição. Mas agora ela é fundamental, assim, não tem como não ser dessa forma. Vamos fazer uma rodada, assim, o que vocês, quando a gente faz essa pergunta, né, do sentimento que predomina, não sei se alguém gostaria de comentar alguma coisa, né, quais são os afetos que nos atravessam, como é que a gente, na iminência aí de um retorno, como é que a gente se sente, né? Teve uma menina que colocou lá, ela falou, eu me sinto triste, feliz e alegre. Eu acho que é por aí, a gente se sente muito confuso. Eu, pelo menos, assim, né? A gente quer que volte, a gente quer ter a esperança de que tudo vai ficar bem, de que vai conseguir controlar, que os protocolos vão ser suficientes, que as crianças estão precisando voltar, que a gente está com saudade, mas ao mesmo tempo dá um medo disso piorar a situação, de que essas crianças fiquem doentes, de que a gente não consiga fazer a educação infantil de verdade nesse retorno, com medo do acolhimento delas, do toque. Então, assim, eu acho que aquela criança que falou que tem triste, feliz e alegre é isso, assim, a gente fica com medo, mas fica esperançoso, confuso, assim, porque ao mesmo tempo que quer que volte, a gente tem receio de como vai ser. Ah, eu posso falar? Claro, vamos lá, Zélia. Na hora que eu estava prestando atenção no vídeo, eu acho que essa mistura de sentimentos e sensações é para todo mundo, né? Todas nós estamos com essa mistura. Tem hora que a gente está super esperançoso, aí vem uma notícia, a gente fica meio abatido, e depois a gente fala, não, vamos arregaçar a manga, a gente tem que continuar. Agora, teve um momento aí que eu acho que esse público que a gente ouviu, e aí eu fiquei tentando pensar um pouco no público aqui do Campo Limpo, né? Da comunidade que eu atendo, 225 crianças de Eledi, que são das comunidades aqui, né? E que alguns a gente viu lá no Farol. Uns estão dentro de casa e outros estavam lá no Farol vendendo balinha nessa confusão, né? Uma outra coisa que eu fiquei pensando, porque a gente está falando de saúde e de viver experiências e ter amadurecimento para poder acolher essas crianças com o repertório e as experiências que eles vão vir, né? E aí eu estava ouvindo o menino falar do luto que ele veio. Eu perdi minha professora de música, né? E assim, é uma criança um pouco maior do que criança da creche, eu acho que ele deve, se ele não for do ensino fundamental 1, é um pouquinho mais, né? Nós tivemos aqui no período de pandemia, nós fizemos visita e uma das nossas crianças perdeu o irmão bem no início da pandemia. E aí, um mês depois, perdeu a mãe, né? Perdeu a mãe, e aí ele está com a avó, que é uma senhora de quase 70 e poucos anos, 73, 74, né? E aí nós fomos levar o cartão merenda, porque a gente não conseguia falar com a família. Aí você olha para uma criança daquela, olha esse período todo de isolamento, afastado da criança, dos amigos lá na creche, e agora sem a mãe e sem o irmão, né? Pela avó. E aí a avó fala, só estou aguardando voltar, ser liberado as viagens, porque eu vou levar ele embora lá para Minas, vai ficar com o meu outro filho, né? E aí esse menininho maior verbalizou o sentimento, né? E aí eu fico pensando que escuta a gente vai ter que ter para ler nos pequenos essas histórias, né?
como que a gente vai acolher? Como é que a gente vai ler? Eu acho que é isso, né? Com os medos, como a Darlene falou, com todos os medos, com todos os sentimentos. Como acolher essas crianças, né? Eu acho que é um bom desafio para nós aí, tá bom? Então, como é que eu me sinto? Esperançosa, porque nós precisamos continuar. Mas a gente está aqui para dar o melhor da gente, com responsabilidade, é claro. Tá bom? É isso. Que eu queria comentar, então, Zélia, você falou primeiro, você não falou a palavra preocupação, mas você está falando que você está preocupada, né? Esperançosa, mas preocupada o que vai ser desse menino, né? E o que vão ser dessas crianças que estão nesta outra situação, que não estão confinadas, estão na rua, no farol, né? A preocupação são outros sentimentos aqui que o pessoal no chat colocou também, né? Estou preocupada com a questão do distanciamento, as crianças querem celebrar os encontros, estamos todos tristes, né? Algumas coisas que comungam com o que você está falando. Eu queria só ressaltar essa questão da voz das crianças, quando a gente está falando, e dos nossos sentimentos. A gente tem muito que prestar atenção nos diferentes contextos. A gente tem que muito prestar atenção nas crianças que estão na rua, nas crianças que não têm alimentos, nessas situações específicas de cada uma das nossas comunidades. Mas a ideia de criança, ela transcende a tudo isso, pelo menos é o que a gente está querendo acreditar, né? Então, a gente, sim, com certeza, essas crianças desse vídeo são crianças privilegiadas deste ponto de vista. Todas essas crianças estão em casa e continuaram comendo e está tudo bem. Né? Mas, quando elas podem dizer, todas dizem, né? Ou quando elas têm recursos, e essa é a nossa função enquanto educação infantil, dar estes recursos para que as crianças possam exprimir, né? E a outra questão é essa da gente enquanto adulto, que acho que a Zélia também colocou, assim, e a gente, como fica para poder acolher. Então, a ideia é essa também, que a gente possa compartilhar para poder descobrir como é que a gente vai acolher essas situações as mais diversas. Eu vou também aproveitar que eu acho que a Zélia traz um ponto importante e além disso, Teca, que eu acho importantíssimo assim, que você trouxe, eu fiquei pensando que de qualquer forma, né, essa realidade dessas crianças que são encontradas ali no farol, é uma experiência muito diferente de quem está lá em casa e tudo mais. Agora, de qualquer forma, houve um encurtamento do mundo, né? Para boa parte das crianças, houve um encurtamento do mundo, porque a gente tem falado, agora um tempo que as crianças tiveram um colo só. É um tempo de um colo só. E que isso não é bom, né? A gente acredita muito nessa alternância dos colos, né? Como que cada um vai respondendo ao choro, ao grito. Então, as crianças, né, o que a gente tanto defende, o espaço da creche, o espaço também é para as crianças encontrarem adultos que significam os seus gestos, significam suas expressões de formas diferentes. Então, responder, como é que eles estão respondendo hoje, né, a um choro numa criança, por exemplo? É um tempo de um colo só. E isso não é bom. Então, eu acho que, de qualquer forma, assim, para algumas crianças foi um tempo de uma realidade muito mais dura do que para outras, não tem a menor dúvida. E a questão é como que nesse retorno a gente precisa ampliar esse universo, né? Porque esse encurtamento que elas tiveram, como é que a gente vai se colocando nesse lugar de ampliação? Mas para a gente se colocar nesse lugar de ampliação, a gente também precisa estar bem, né? Nesse sentido, assim, de bem, né? De que tudo que a gente está passando, não dá para a gente falar que a gente volta tão inteira, mas a gente tem que ter alguma experiência de segurança, de acolhimento, né, de presença no grupo, para ter outros afetos ali para manifestar e para a gente conseguir oferecer esse colo que as crianças tanto precisam e não tiveram nesse tempo, né? Assim, eu estou falando de alternância, não estou falando, elas tiveram um colo só, né? E a importância de mais colos. Então, a ideia da gente também se ouvir, dessa escuta, de abrir essa escuta, não é uma escuta analítica, não é uma escuta reativa, para a gente ouvir imediatamente resolver o problema de ninguém. Não é que à medida que eu falo que eu estou com medo, o medo vai sumir.
não é que eu falo que eu estou ansiosa e a ansiedade vai acabar, mas à medida que a gente tem um espaço para falar sobre isso e reconhecer que o outro também tem, enfraquece. De alguma forma aquilo vai enfraquecendo, vai se acomodando em outros lugares. Ou pelo menos a gente vai conseguindo construir outras experiências para além da insegurança, né? A gente deu um exemplo no outro grupo que eu acho que vale a pena trazer aqui, que é essa ideia da experiência de segurança, né? A representação do medo são subjetivos. A gente falou da montanha-russa. Tem a situação de crianças, mesmo adultos, que falam, não, montanha-russa eu não consigo ir sozinha. Se você for comigo, eu vou. O risco da montanha-russa está lá, tá certo? Não é que uma pessoa indo junto vai mudar alguma coisa, mas para aquela pessoa, o fato de estar naquela companhia faz com que ela consiga atravessar o desafio e ir na montanha-russa. É um pouco isso. E a ideia da montanha-russa parece também uma boa metáfora para tudo que a gente está acontecendo, que é um pouco o que a Darlene falou, né? É isso, tem dias que, ótimo, vamos, bora voltar, tem que voltar, vamos fazer. Não dá para voltar, não vamos voltar, não dá para voltar, imagina, aqui não sei o quê. Não, agora vamos. Então, acho que em vários sentidos é uma ideia de como a gente precisa fazer isso junto, porque estar com o outro me ajuda a atravessar o momento, né? Me sentir parte de uma rede de cuidados e de apoio, e também a própria imagem, né, de tantos sentimentos que a gente vive ao mesmo tempo. Tá sem microfone, Teca. Eu queria completar com alguns comentários do chat que eu achei interessantes, essa questão da preocupação, né? As crianças sempre têm o que dizer, a Kelly falou, ver a vida com os outros olhos, né? A Luciana disse, me sinto preocupada, as crianças estão receosas, como serão os relacionamentos? Juliana, se predominam vários pressentimentos, mas no momento tem a ansiedade por conta da volta e a esperança de que tudo dá certo. E a Mara disse, me sinto muito insegura, a educação infantil é puro afeto, acolhimento e segurança, e não sinto segurança para esse retorno neste momento. Acho que é importante a gente também nomear as nossas inseguranças, por isso que a gente está se encontrando antes de receber as crianças. Isso, e passa também, além dessas escutas e da gente falar assim, olha, eu estou muito insegura com essa máscara, né? Ou, eu quero dizer, tem um tanto que diz respeito aos protocolos sanitários, que são coisas bem objetivas, que nos dão uma nova experiência também, uma nova possibilidade de se sentir mais seguros, é uma condição de mais segurança, falar, quer dizer que tem todos esses cuidados, que o espaço está assim, tem isso vai nos ajudando, né, nos sentir num ambiente mais seguro, de mais confiança. E tem aquilo que para cada uma também a gente vai identificando como aquilo representa uma segurança a mais, né? Tem uma professora que trabalha comigo que ela usa 2 máscaras. Quando a gente vai para a escola, ela usa 2 máscaras. Para ela ali, ela se sente protegida. Ela está com aquilo e de fato tem uma proteção a mais, mas para ela, né, o jeito que a gente tira o sapato, tem aquilo que é do coletivo, que é acordado como um acerto institucional, e tem também aquilo que cada um vai, né, entendendo que é uma condição para se sentir, para ter uma percepção de uma segurança maior. Mas é isso, a gente está aqui ouvindo, né, acho que tem ansiedade, tem os medos, tem insegurança, né, as crianças, acho que a gente está aqui trazendo também esse lugar das crianças, mesmo quando ainda pequenas, que não são pela palavra, mas como é que elas vão reagindo, né, e interagindo com aquilo que a gente começa a oferecer num retorno. Acho que isso vai dando sinais e pistas, né, também como é que ela se sente, como é que ela lida com o que a gente oferece. E o desafio é grande, tem uma complexidade. Importante a gente ir reunindo aqui os recursos que cada uma tem, né, e dispõe e apresenta para ir atravessando. Acho que eu vou ler os últimos aqui, Bia. Tá. Porque acho que vai completando, né? Oscilação de sentimento. Não, peraí. Esse aqui eu não li ainda. É uma mistura de sentimentos. A equipe está com muito medo de se infectar ou de passar algo para as crianças. A Shirley falou, oscilação de sentimentos, ora angústia e medo, outra esperança e voltar de pensar caminhos. Acho que essa montanha-russa aí que a gente falou. Que lindo, como as crianças constroem seus pensamentos, hipóteses diante da realidade.
Acho que a gente vai lembrando de que a gente está aí por causa dessas crianças, né? O encantamento delas é que deveria ser a nossa mola e é de trabalho. Fico preocupada, a Fabiana falou, fico preocupada com a questão do distanciamento. As crianças querem celebrar esses encontros. Eu acho que a gente tem que preparar isso, mesmo que não aconteça igual, né? Estou igual a essas crianças, a Cássia falou, feliz, triste, com saudade, saudade de ouvir as risadas no parque, de ouvir as histórias. E essa que não sei quem é, vamos precisar aprender a desenvolver uma escuta extremamente sensível. Algumas crianças voltarão felizes e animadas para rever seus amigos e professores. Outras arrasadas com as tragédias causadas pela pandemia. Um grande desafio. E ela falou, como disse uma criança, saudades de encontrar o mundo. Realmente, é uma fala muito legal, né? Eu também adorei essa, do Saudades do Mundo, né? Eu tenho saudades do mundo, é muito boa. Eu fiquei pensando aqui em duas coisas agora, ouvindo de novo os comentários. Uma delas é desse valor fundamental da escola, não é? No valor fundamental da creche. Acho que é um tanto olhar para as crianças, né? O que mesmo, né? Que a gente escolheu, né, Tex, que você falou agora, porque mesmo a gente estava em torno disso para as crianças. E eu acho que o valor fundamental e esse papel social da creche e da escola, né, se colocando de uma forma tão importante. E a outra, né, que a gente vê, tem quase que um tensionamento, porque de um lado tem isso tão escancarado do valor e da falta que faz, né, como fez falta, vamos pegar o exemplo do colo, que falta que faz não ter mais colos, não ter mais adultos significando o que eu apresento, os meus desejos, minhas necessidades, minhas diversas expressões, né? E, por outro lado, essa ideia de que a escola ou a creche pode ser um lugar perigoso. E isso é uma questão importante para a gente se colocar aqui, não é? Porque se a gente voltar carregando essa ideia de que a escola é um lugar perigoso, isso pode também ser algo difícil, não é? Para receber as crianças, para acolhê-las, né? Para acolher a equipe. Então, essa preparação e esse planejamento da gente falar sobre isso, falar aquilo que mais me deixa assustada, né? Aquilo que me assusta, aquilo que faz com que eu pense que agora a escola é um lugar perigoso, a gente precisa falar sobre isso, encontrar esses espaços, encontrar e identificar como é que a gente pode tornar esse lugar, então, cada vez mais seguro. Como é que a gente torna esse lugar, né? E, claro, quando eu falo desse lugar, são as pessoas que fazem as relações que acontecem nesse lugar, um lugar mais acolhedor e menos perigoso. Acho que essa também é uma questão para a gente pendurar aqui, né? Deixar aqui circulando, porque não é para ser, né, um lugar perigoso. Vamos seguindo? Pode ser? Tá, então vamos lá. Bom, a gente entra aqui, né, nesse campo que é o nosso campo dos direitos da aprendizagem, né, um campo que é tão integrante, né, do nosso trabalho, quando a gente pensa assim, bom, a escola, então o lugar da escola, a função da escola, a escola da primeira infância, a escola em que a gente organiza as melhores interações, né, voltadas para a aprendizagem. Então aqui a gente trouxe uma citação do currículo da cidade, só vou minimizar aqui se eu não consigo ler, peraí. Sobre o conceito da experiência, né, relacionado a esse conceito, que é: as pessoas se educam e são educadas cotidianamente nas suas relações interpessoais, nas ações de convivência, no trabalho, no lazer, nos diálogos produzidos nos espaços públicos e privados e também nas interações com as informações a partir de diferentes tecnologias. Vindos de diferentes experiências em espaços privados, os bebês e as crianças encontram-se na escola e iniciam as suas jornadas na educação infantil, ampliando e pluralizando as suas experiências humanas. Quer dizer, de novo, né, esse lugar da escola, da creche, e como é o lugar da gente cada vez conseguir oferecer experiências ligadas aos conteúdos da cultura, ligadas às relações, ligadas aos cuidados, né, atravessados pelo brincar, de modo que as crianças cada vez tenham mais recursos para explicar o mundo em que elas estão, para compreender o mundo, para fazer parte, né, para existir nas suas características nesse mundo. No limite é disso que a gente está falando, né, que experiências que a gente promove,
para essas crianças que vêm de lugares tão diversos, né, com experiências diversas, isso nos nossos tempos ali de rotina normal e nessa volta, né, olhar para isso, que as crianças voltam de experiências muito diferentes, né, acho que a Zélia trouxe uma bem forte, né, de uma experiência de sofrimento, de falta, né, acho que mais do que isso é uma experiência de falta, de uma criança que está privada dos seus direitos. E então, entendendo como é que a gente acolhe, né, esses retornos que são de experiências diversas e que são que retornam para nós, né, para nós ampliarmos esse universo cultural, né, ampliarmos esse universo das experiências. Então, aqui a gente trouxe algumas imagens para nos ajudar a pensar nesse contexto aqui, né? Porque a gente está falando a gente teve esse relato importante da Zélia, que é um relato de crianças, assim como essa que ela encontra, né? Ou mais de uma, e a gente pode pensar que a gente tem visto isso, certamente, há um problema muito sério, né? As desigualdades, o fosso, né? Vamos pensar assim, o fosso só aumentou, né? Em relação à desigualdade, e a gente tem crianças em uma situação de muita privação dos seus direitos. E aí tem essas que voltam para a escola e a creche passa a ser o lugar, usar uma palavra aqui quase redentor, né? Quase o espaço ali de oportunidade que ela tem para ter esses direitos assegurados de fato, e tem as crianças que viveram uma outra experiência nesse tempo. Uma experiência marcada por práticas da família, né? Por participar ali do dia a dia da família, dos adultos da casa às vezes se reapresentando para as crianças, isso tem acontecido, porque o fato de passar tanto tempo juntos, a gente se reapresenta, né, de outra forma, para o bem e para o mal, tá certo? Porque tem aqueles que vão, privados ou do trabalho, ou com uma outra condição de trabalho, acabam aproveitando essa experiência de mais proximidade com os filhos, tem aqueles que estão atravessados pela tensão, né? E não conseguem. Então, aqui estão imagens de crianças que estão vivendo essas experiências de práticas sociais do cotidiano, né? Que é muito da brincadeira, nesse sentido, de representar práticas que elas observam e outras que elas vivenciam ali. Então, é a menina, né, que está ajudando na cozinha. Isso foi um relato também que eu ouvi essa semana de duas crianças. Uma, quando eu perguntei para elas assim, o que elas tinham aprendido nesse tempo, uma disse que tinha aprendido a falar helicóptero. Eu achei muito engraçadinho, porque ela, né, eu aprendi a falar helicóptero, e a outra falou, eu aprendi a descascar ovo, né? Ali outra no computador, ali numa imitação, né, numa interação também de brincadeira. Enfim, tem essas imagens que a gente trouxe também para pensar um pouco nisso, que práticas da infância estão acontecendo dentro de casa, né, ao participar da vida social da casa. Acho que queria completar, Bia. Claro. Assim, essa ideia de experiência, a gente está falando muito dessas experiências que elas estão vivendo agora, mas eu queria lembrar da experiência enquanto princípio, que a Bia falou no começo, quanto princípio da educação infantil, e que o currículo da criança de 0 a 6, ele passa muito para essa questão das práticas sociais, né? Quer dizer, o mesmo quando a gente está falando a leitura, como é que a gente ensina as crianças a lerem, como é que a gente cria esse hábito? Lendo, mostrando que as pessoas leem, mostrando a função da leitura, quer dizer, de práticas que são as nossas práticas de adulto cotidianas, né? Então, a educação infantil, ela passa muito pela questão das práticas sociais. As crianças, o que a gente está prestando atenção, a criança que aprende a comer, a criança que aprende a correr, a criança que aprende a ir no banheiro. Então, são questões que entram dentro da creche e da escola e fazem parte do nosso currículo. Então, independente do momento, tem muito a ver com a questão da faixa etária. Então, a gente tem que pensar isso, né? Como que elas aprendem? Como que essas experiências são vividas? Nas crianças muito pequenas, nos bebês, elas passam pelo corpo, né? Elas passam pelo movimento, elas passam pela sensorialidade, então elas vão aprendendo com os seus sentidos, ouvindo, cheirando, tocando, pondo na boca, e isso permanece, seja na escola, seja na casa, né? Então isso que é uma coisa importante da gente pensar. O que está acontecendo e o que a gente já tinha que observar antes nesse aprendizado das crianças.
né? Acho que é isso que é importante lembrar. Muito bom, Teca. Se tiver também qualquer comentário, você vai me falando, porque eu só estou vendo a tela aqui dos slides, tá? Mas por enquanto tá todo mundo quietinho. Tá bom. Não sei se é um bom sinal, mas vamos lá. Acho que é isso, né, Teca, dessa história, você retoma do ponto de vista da aprendizagem, né, da proposta curricular, nesse sentido de que as crianças aprendem na cotidianeidade, né, o cotidiano, ir ao banheiro, né, aprender ao banheiro, isso tudo é currículo, não é? Ajudar a arrumar a mesa, bom, enfim, isso é essa compreensão, né, de que são experiências de aprendizagem. Então, acho bem importante que essa cotidianidade está aqui também. Peraí. Tá indo. Foi. Bom, tem essas outras duas imagens aqui de brincadeiras acontecendo nas casas, né? Uma que está fazendo uma leitura de histórias para o grupo dela, né? Eu acho muito boa essa imagem. A forma como ela também colocou um livro, né, fazendo uma demarcação no espaço como uma roda, é um outro livro que ela faz essa demarcação, os alunos dela, enfim, essa representação tão importante, né? Como diz aquela pesquisadora do brincar, a Renata Meirelles, ela tem uma frase que acho muito boa para brincadeira, que ela diz que a criança é no brincar. E agora, né, essa existência no brincar, essa linguagem mais própria das crianças, tão presente e tão importante, porque é também na brincadeira que as crianças vão construindo uma reserva simbólica para atravessar um momento como esse, né? Que certamente elas estão fazendo uma leitura desse momento, né? Sendo com mais informações, menos informações, vivendo experiências, mas elas estão fazendo uma leitura. Então, o brincar e essa defesa de que as crianças, né, possam viver até um tédio, né, para que pelo tédio elas criem as brincadeiras não estruturados, né, com os materiais que estiverem à disposição, mas essa possibilidade de representar os papéis sociais que elas observam, né, as diferentes situações que elas participam, né, é um jeito de elaborar, um jeito de compreender um pouco mais. Essa outra que tem aqui uma irmã e tem outros convidados aí, outros ocupantes do ônibus também, né, uma situação muito interessante da gente olhar. E aqui são outras práticas da infância que a gente tem esse registro que acontece em casa. De novo, né, aqui a gente está fazendo, aqui tem uma amostra, um contexto, que a gente certamente vocês devem identificar em parte do grupo que vocês recebem, em outra parte vocês não vão observar, né, essas práticas como desenho, a leitura, a brincadeira, né, o fato de cozinhar junto, de ter algum adulto ali disponível para fazer junto. Então, alguns, como a gente tem essa descrição, esse exemplo de alguém que está privado de tudo isso. Então, essa é a diversidade também que a gente precisa considerar nesse retorno. Mas aqui tem essa experiência do desenho, né, que é uma prática para nós tão valorizada na infância, dentro das creches e das escolas. Essa da leitura, não é? Que quando se tem aí um pequeno acervo dentro de casa, que já é muito bom. A da Bíblia, né, que também é uma leitura presente em muitas casas. E, enfim, Teca, quer comentar mais alguma coisa? Eu queria comentar da questão da brincadeira também, lá que a gente estava falando, né? Como as crianças vão trazendo, a escola também, elas vão contando o que elas estão aprendendo pela brincadeira, né? E aqui, isso que você estava falando, também essa questão de que talvez elas estejam, nesse momento, precisando trazer a escola para dentro de casa, né? Algumas crianças têm a prática de leitura, mas outras só têm a prática de leitura lá na escola, né? Então, é bem legal a gente pensar nisso, que tem um intercâmbio nesse sentido. Muito bom. Vamos lá. Então, foram essas imagens para a gente trazer aqui esse conceito da experiência, experiências relacionadas às práticas da infância. E esse lugar, não é? Quando a gente fala das cotidianeidades, né, que acontecem em casa, que acontecem dentro da escola, como experiências importantes para as crianças pequenas e de aprendizagem. E agora a gente entra, né, que acho que esse é um assunto importante do nosso módulo, que é o acolhimento, né, o que é o acolhimento como experiência,
o acolhimento como um princípio, né, o acolhimento muito presente no currículo, parte integrante do currículo. Então, o acolher aqui para nós, ele não está situado ou demarcado naquele momento em que as crianças entram na creche, né? Ele atravessa, ele é parte integrante do currículo. E aí, é sempre importante lembrar que para eu ter condições de acolher as crianças como educadora, eu tenho que ter vivido ou viver uma experiência de acolhimento na instituição. A gente dá o que tem, né? Tem essa história e que é de fato, assim, isso é como a história de leitura que a gente escuta bastante, com frequência. Como é que a educadora vai formar bons leitores se ela não tem uma relação boa com a leitura? É verdade, é muito difícil. Se você não vive uma experiência boa de leitura, muito difícil você mobilizar o outro para a leitura ou promover uma boa experiência de leitura. Por isso que aqui esbarra necessariamente na formação e esbarra até num conceito que a gente usa bastante, que é o da homologia de processos. Mas o que quer dizer em síntese? Em síntese quer dizer, para a gente pensar que os professores, os educadores, precisam oferecer, né, precisam ter o acolhimento como parte integrante, eles precisam se sentir acolhidos, viver a experiência do acolhimento. Então aqui a gente está fazendo de novo, remetendo à ideia do fio das miçangas, remetendo à ideia de uma rede, remetendo à ideia, né, de uma rede distributiva, né? Do quem forma quem, né? Quem me ajuda a pensar sobre isso, sendo que todos são corresponsáveis pela ponta, né? Pela qualidade das interações que acontece lá na ponta. Então, o acolhimento como experiência é no currículo com as crianças, mas é no currículo de formação, para que todos se sintam, né, e vivam essa experiência. Então, aqui, né, tem a dimensão do currículo e também o acolhimento nessa dimensão dos adultos que observam seus alunos, que observam suas crianças, né? Atentos às necessidades das crianças, dos bebês, não é? Como é que a gente, à medida que observa e vive com eles aquela situação, aquela experiência, a gente tem mais condições de fazer as leituras para continuar, né, a oferecer, a planejar boas situações. Então, aqui tem uma questão que sempre é um desafio, que aliás é permanente, que é a singularidade no coletivo. Como é que eu vou criando as situações para que ao mesmo tempo eu consiga identificar cada um ali na sua presença, né, acolhido nas suas necessidades e ao mesmo tempo essa dimensão do coletivo, que é uma característica fundamental da creche e da escola, né? É o coletivo, estar num grupo. Então, isso é um desafio, não tem uma resposta única para todas as situações, mas o fato é que a gente precisa lembrar que o acolhimento, quando a gente traz essa ideia, assim, né, para nossos encontros, vamos pensar sobre o acolhimento, ainda mais a situação que a gente está, é lembrar do ponto de vista da formação com os educadores, do ponto de vista dos educadores com as crianças, nesse acolhimento que também passa por observá-los, por compreender ali, né, as suas necessidades nas diferentes interações que são promovidas na rotina. Então, queria reforçar, Bia. Oi. Oi, vai lá, Teca. Queria reforçar essa questão das experiências e da observação do professor, né, do adulto em relação à criança, nessa perspectiva que você falou da singularidade, né, de que cada criança, que é o desafio, como você colocou aí, que a gente tem que olhar o individual dentro do coletivo, que é a especificidade da educação infantil, e lembrar, voltar um pouco para o conceito de experiência que a gente estava falando antes, né? Uma coisa que é muito simples, mas que ajuda a gente a pensar o que é experiência, que tem a ver com essa singularidade, é que a gente pode viver a mesma situação, então a vivência é a mesma, mas a experiência é outra, né? Então, aquela velha história, a gente vai numa festa, eu saio da festa feliz porque dancei, você sai chateada porque ninguém te chamou para dançar. Né? Então, a experiência é outra, cada um viveu a mesma coisa de um jeito diferente. E acho que uma das coisas mais difíceis da gente fazer nas nossas formações é ajudar os adultos a olharem para as crianças. Né? Uma coisa tão simples, mas olhar para poder ver essas singularidades. Né? Uhum. E aí passa também pela necessidade da gente ter o outro, reconhecer que nós estamos trabalhando num coletivo, né? Então, de novo, tem a dimensão coletiva da escola do ponto de vista das crianças, do coletivo de crianças, mas tem esse coletivo dos educadores.
Porque essa leitura, né, das diferentes experiências, das necessidades, dos saberes que as crianças apresentam, eu consigo encontrar chaves de leitura diferentes do meu colega e diferentes, né, do outro. Então, o que eu quero dizer assim, você pode até naquele momento estar sozinha com aquele grupo. Você, educadora, vivendo aquela situação ali, né, organizou uma situação e você começa a observar as experiências de cada um naquela situação. E você consegue ter uma observação, né, claro, uma reflexão. Encontrar naquele espaço, né, possibilidade de falar sobre isso, refletir sobre isso com o outro, é o que vai te dando cada vez mais condições e mais elementos para ver mais, né, para construir mais observáveis. Então, essa ideia do olhar do outro que melhora o meu, né, é de fato uma questão fundamental, né, é um princípio, como que a gente vai conseguindo criar esses espaços de formação, claro que eu sei que tem, né, na creche, mas como a gente tem que reconhecer que diz respeito também à observação que eu faço das crianças, né? Eu consigo ver um pouco mais, né, ter um deslocamento à medida que o olhar do outro me ajuda a ver um pouco mais. Né? Seguimos? Tudo bem? Pode seguir, tudo. Tá bom. Ô, Bia, só para você não ficar ansiosa, elas estão dizendo que o silêncio é numa boa, elas estão realmente escutando, porque eu falei que silêncio é esse, mas o silêncio é bom. Vamos continuar. Vamos continuar. Quer dizer, porque né, a gente já está aí há 6 meses e pouco nessa história do ambiente virtual, aprendemos um tanto, mas essa situação de falar e só ver um slide na frente, eu vou dizer para vocês que não vou ter saudades, não. Além do cafezinho e do pão de queijo, tem esse problema, né? Que a gente fica aqui numa situação esquisita. Mas vamos continuar. É igual o desafio da máscara, né? A gente anda de máscara e não sabe se a pessoa está sorrindo. A gente tem que aprender a sorrir com o olhar. Agora a gente também tem que aprender de outras formas. É isso mesmo. Essa questão da formação, só um passo atrás aqui, fiquei pensando, né? Quando dá o exemplo da leitura e a gente fala, né, e isso é um processo que é muito interessante mesmo de viver. Se a gente pode falar, bom, aprender a observar os bebês, aprender a observar as crianças pequenas, para cada vez ter mais elementos para criar, né, e devolver para as crianças um novo problema, uma nova condição. Que tudo isso se trata da gente oferecer condições para as crianças irem entendendo cada vez um pouco mais o mundo delas, né? O mundo em que vivem. São experiências que vão nos ajudando a responder à complexidade no mundo que a gente vive. Como é que é isso para um bebê? Como que é isso para uma criança pequena? Então, fazer isso nesses espaços de formação eu acho que é o que a gente tem de caminho mesmo, né? De encontrar ali no outro esse deslocamento, essa possibilidade de deslocamento. Bom, aqui tem mais uma citação do currículo da cidade, que conversa com o que a gente está dizendo aqui, que é aprender a observar e a escutar os bebês e as crianças é o desafio da professora que compreende a educação como um processo no qual as demandas de bebês e crianças, seus interesses e suas necessidades geram processos coletivos de ampliação e aprofundamento das experiências corporais, sociais, culturais e científicas. É isso mesmo, né? Quer dizer, exatamente, acho que dialoga bem com essa ideia da observação. À medida que eu observo, eu também conceitualizo aquilo que eu observo, né? Vou tentando entender e qualificar a observação para cada vez conseguir aprofundar, né? Não tem muito como, é o caminho da formação. Né? Bom, escutar a criança é prioridade na qualidade das relações, né? Lembrar que as crianças são diferentes em cada momento, são crianças que se apresentam de formas diferentes. O exercício de atenção e vinculação, né? Que isso é outra coisa, como que as crianças se vinculam, né? A atenção dispensada, né? Essa é uma preocupação, por exemplo, com as crianças que nesse tempo agora em casa, a gente sabe que parte delas ficaram o dia todo na TV, né? O dia todo. O que é essa atenção de um dia todo na TV, de uma atenção para ouvir uma história lida? Né?
de uma, né? Então tem essa atenção da criança na relação ali com aquela situação e tem a atenção do educador com a criança, né? Então me ocorreu aqui que a gente tem que sim puxar esses fiozinhos aí pensando que algumas crianças vão voltar, né, para a creche precisando de reapresentações, né, de novo ali, certamente, né, vão precisar de reapresentações, mas tem algo que é quase uma... Né, fico pensando em leitura, né, como uma situação que é bastante tempo, né, 6 meses. Bom, olhar para a experiência... Bia, reapresentação em vários sentidos, porque a gente teve muita criança, né, que tinha acabado de chegar, estava em período de acolhimento ainda, de adaptação, e foram embora. Então, elas vão voltar, né? E algumas que você pensa um bebê que tinha lá 9 meses, ele vai voltar 6 meses depois, que ele volte agora. Ele viveu quase a vida dele de novo, né? Então, realmente a gente tem essa reapresentação em várias dimensões, porque as crianças estão se desenvolvendo muito rapidamente, né? Então, são outras crianças que vão voltar para a gente. Perfeito. São outras crianças. E são outros educadores também, né? É uma reapresentação importante mesmo, porque a gente não passa incólume, né? Para essa situação toda. Então, também tem... Por isso que esse tempo entre os adultos, né? Para a gente também elaborar o que aconteceu, é um exercício importantíssimo, né? Um tempo importante. Bom, escutar a criança diz respeito a olhar para a experiência da criança, né? Se dedicar a olhar aquilo que se vive, né? Aquilo que como ela responde àquela situação, né? Como ela interage, enfim. Então, tem esse bom exercício aqui do olhar. E à medida que a gente observa e tem a possibilidade de falar com o outro adulto ali, com o seu colega, com o seu par, isso vai te ajudando a encontrar novas chaves de leitura para aquela situação, porque a gente tem aqueles observáveis, e aí esse outro me ajuda a ver um pouco mais. Eu falei isso há pouco, estou lembrando aqui de novo. Traduzir no cotidiano pedagógico as necessidades da criança. A gente escuta, a gente observa e a gente vai, com esses elementos, oferecendo aquilo que ela precisa. Eu queria retomar um pouco o conceito de escutar, só 2 observações para a gente fechar esse bloco, né? Essa questão da quem é criança em cada momento, do momento de vida, o momento de situação, contexto, como agora, o momento da escola, o momento da pandemia, mas essa questão da faixa etária, né? Alguém colocou lá no começo a questão das crianças que não falam, né? Então é isso, a gente tem gente... Como é que eu escuto uma criança que não fala o que está pensando? Um bebê que chora, um bebê que se retrai, uma criança pequena que não come, ou uma criança pequena excitada, quer dizer, os gestos, os olhares, os movimentos. A gente está falando de uma faixa etária onde a gente tem que escutar assim, né? Eu escuto na observação, no olhar, né? Então, essa questão é importante. E a outra questão é que a Cisele que tem colocado muito isso para a gente ultimamente. Uma coisa é você escutar, né? Mas o que você faz com aquilo que você escuta? Né? Porque muitas vezes eu pergunto, você responde e tudo bem, para mim já te ouvi. Mas assim, eu considero, eu levo para o meu planejamento, eu percebo as diferenças entre cada um. Então, é muito isso, porque não basta só dar voz, né? Para além da voz, eu tenho que fazer algo com isso. Assim como a gente defende, né, na Bisalá tem todo esse discurso de que a formação tem que ser reflexiva. O que quer dizer isso? Né? Tem que refletir de volta, não só pensar. Porque eu posso falar aquela dispositivo, falo, agora como chegou isso lá? Será que entenderam o que eu falei? Por isso que a gente fica o tempo inteiro fazendo perguntas nas nossas formações, porque a gente quer saber o que as pessoas estão entendendo, senão não adianta nada eu falar. Então, a escuta tem muito isso, né? Queria fechar com esse conceito é importante. Que diz respeito também à formação, de novo, né? Porque a gente escuta as crianças e o que a gente faz com isso, né? Essa escuta me oferece novos elementos para eu pensar o que ela precisa em novos agrupamentos, outros materiais, outros espaços. E do mesmo jeito também na formação, né? Quando a gente está ali no exercício direto de formação com o nosso grupo, né? Pensando que a escola, a creche, é um lugar que precisa ser de aprendizagem para todos.
como um princípio, né? Quer dizer, é um lugar em que a gente precisa reconhecer que há um deslocamento, que a gente passa de um estado de menor para um de maior conhecimento, refletindo sobre a nossa prática, né? Organizando formações com especialistas que nos ajudam a entender e conceitualizar um pouco mais aquilo que eu observo, aquilo que eu registro. Então, isso que a Teca falou é muito bacana e, ao mesmo tempo, assim, é muito interessante perceber como tem uma conexão, né? Uma relação, uma articulação muito direta. Porque o fato de eu como é que a qualidade do que eu vejo tem a ver também com como eu sou visto, né? Deixa eu ver se eu vou reorganizar isso, mas se eu vivo uma experiência em que as observações são traduzidas, são lidas, são interpretadas e são relançadas, eu tenho condição de fazer isso também com as crianças. É como, de novo, puxando um pouco para o nosso momento aqui, né? Do acolhimento, das escutas. A gente não vai conseguir, né, resolver, assim, tem algo que está pairando, que são as complexidades dessa volta, crianças com realidades diferentes, famílias que a gente vai precisar, né, tem todo um trabalho com os protocolos sanitários com as famílias. Tem uma questão disso quando a gente fala como é que as crianças tão pequenininhas se comunicam, isso também é um processo de formação com as famílias, né? Porque muitas vezes as famílias nem conversam com os bebês e com as crianças, porque como eles não falam, não vão entender, né? É uma questão até bem comum. Então, como é que a gente vai ajudando, né? E vai fazendo esses espaços para cada vez conseguir, né, aproximar mais as famílias das necessidades das crianças, das potências das crianças, né? Porque eu acho que a gente está aqui falando da potência dos bebês, da potência das crianças, e que o espaço das creches e das escolas são espaços para que eles possam viver essa potência, né? Viver com as melhores condições. Então, vamos lá. Eu vou ler os 3 últimos comentários para a gente fechar esse bloco, tá? E esses medos... peraí. Acredito que Peraí, antes disso. Esse é um ponto importante de se pensar. Quem é essa criança? O que ela já faz? Como ela faz? Que é isso mesmo, né? Que a gente estava falando. Conhecer cada uma e fazer essas perguntas. A Elizabeth falou, seremos todos diferentes numa nova situação. Denise disse, acredito que os bebês, as crianças, os educadores serão os mesmos com novas marcas, vivências e histórias. Por isso, a importância do acolhimento e da escuta. A Luciana ainda completou. E esses medos e preocupações travam esse processo de escuta. Isso é muito importante. Acho que fechou bem aí com essa última fala, porque essa é a nossa proposta, minha e da Bia hoje. Poder a gente pôr na mesa os nossos medos, que isso vai ajudar a gente a escutar melhor as crianças. A gente tem que se escutar primeiro para depois abrir o ouvido para elas. É isso aí. Bom, e essa experiência de fazer isso também nos seus grupos, né? A gente fazer aqui, a gente circular essa ideia, né? Que isso não é, isso é um tempo importante, esse é um tempo nobre, o tempo em que a gente organiza um encontro como esse e fala, ó, tá aqui, tô super ansiosa, não vou dar conta de fazer isso, tô não sei o quê. Vamos circular, vamos ouvir o que te deixa mais ansiosa, e não no sentido, de novo, de ser uma clínica, um consultório de psicólogo, não é nisso, né? Porque se for algo identificado como uma questão mais importante de saúde mental, precisa ser encaminhada. Aqui é nisso que a gente sabe que está vivendo, né? Como todas nós aqui, cidadãs, atravessando por algo que, né, tá aí a realidade externa e qual a nossa realidade interna em relação a essa outra, né? Como é que a gente está vivendo isso Então, é o espaço das subjetividades. A gente precisa ter esse espaço, porque nós somos inteiras, né? Nesse sentido, somos integradas. Não é a gente vai, uma parte de nós, a subjetividade fica em casa, né? A gente vai com tudo. E esse tudo é que precisa ter espaço para existir, para falar sobre, para trocar. Então, vou seguindo aqui, então, tá bom? Bom, agora a gente vai caminhar para uma experiência que a gente gosta bastante e já conhecíamos, mas lembrando agora, né, pensando nesse nosso encontro, e nisso que a gente está falando aqui, né, de retorno, de acolhimento, de cuidados, do papel da escola, do papel da creche, a gente achou que podia ser
uma boa experiência para a gente trazer aqui e pensar com vocês. Porque eu vou dar um contexto aqui e aí a gente assiste. Nós estamos falando aqui do retorno, nós todos, sujeitos, né? Sujeitos históricos, certo? Porque estamos vivendo esse processo juntos. E como é que a gente volta no espaço do cuidado, do acolhimento entre nós, de como é que a gente precisa se organizar para poder receber as crianças, né, com os afetos, né, com uma experiência de mais segurança, para a escola não representar um lugar perigoso para as crianças e para as famílias. Como é que a gente faz isso com corresponsabilidade, por isso que as conversas com as famílias, as conversas com todo o grupo de educadores são muito importantes, né? Porque embora a gente tenha todos os protocolos de cuidados, sejam os sanitários, os pedagógicos, os de acolhimento, a gente sabe que ainda existe um risco. E aí, pensando nisso, como é que a gente faz de forma corresponsável, consciente, numa responsabilidade que é coletiva? Até para sair do campo de culpa, né? De um campo ruim que a gente não quer entrar. A gente quer entrar nessa responsabilidade mais coletiva possível. E como é que a gente faz, então, esse retorno, com esse acolhimento, tentando ajudar as crianças, as famílias, as educadoras a narrar o que viveram e a ter mais condições para construir novas narrativas? Tem um pediatra norte-americano e também psicólogo chamado Winnicott, Donald Winnicott. E ele falava que as crianças precisam muito dos adultos para projetar futuro. E que os adultos precisam se organizar, né, de modo a compartilhar e a dividir esses projetos de futuro com as crianças. Elas não vão conseguir fazer isso sozinhas. De novo, para a gente projetar futuro, a gente também tem que ajudar a narrar o que a gente viveu. E nesse contexto aqui, a gente pensou no projeto Morrinho como uma inspiração, né, para trazer aqui nesses encontros inspirações, referências, repertório, para a gente pensar como é que a gente faz essa narrativa, né, do que se viveu. E esse projeto, ele é um projeto que foi criado por um grupo, né? Tem um jovem que é o líder, o Neu Sirlan, mas ele aconteceu na favela Pereira da Silva, que é no bairro Laranjeiras, lá no Rio, e ele nasceu para desafiar a percepção popular das favelas brasileiras, mostrando que a favela é um espaço de grande riqueza cultural e social e não só de violência. Começou em 97, quando esse jovem, Neu Sirlan, 14 anos, passou a reproduzir o cenário da favela usando tijolos e outros materiais recicláveis. A brincadeira chamou a atenção de outros jovens e deu origem a uma maquete de pequena escala, que mede hoje 350 metros quadrados e enfeita o cenário da Pereira da Silva, né, da comunidade. E é muito interessante porque essa experiência, né, do projeto Morrinho, essa possibilidade da gente mudar a representação do lugar em que a gente vive, do lugar em que a gente pertence, como é que a gente vê, né? Como é que essa questão também da estética, da arte, ela media a forma de conhecer, né? Ela faz uma mediação, ela é um modo de conhecer. E aqui a gente traz umas imagens de tanto, né, um pouco um close, assim, uma imagem mais próxima dessa linda instalação, toda ela com tijolos, né? A maior parte ali, o grosso você vai ver com tijolos, tem os carrinhos, mas são fachadas, né? São casas ali que compõem a comunidade, fazem parte lá da favela do Pereirão. E também, atualmente, lá no Rio, no Museu de Arte, eles fazem oficinas inspirados nessa experiência do projeto Morrinho. E aí tem as oficinas e tal. E a gente ficou, né, lembrando desse projeto tão bonito, que é um pouco de levar, nesse caso foi levar essa experiência da favela, da casa, para dentro do museu. Como é que seria levar a experiência do que a gente viveu em casa para dentro da creche da escola? Porque já é um jeito de narrar, né? Por exemplo, se a gente compartilha com os outros o que a gente deseja, né? Colocar uma árvore de desejos, né? Fazer pendurar nossos desejos, nossos votos, também é algo que a gente pode, que ajuda a materializar
essa nossa projeção de futuro, né? A narrar o que a gente espera, e esse é narrar um pouco o que a gente viveu. Vamos ver aqui o projeto, assim, é bem pequenininho, e a gente já retoma para a pergunta final. Só um minutinho, achei. Meu nome é Silão Oliveira, faço parte do Projeto Morrinho já tem 15 anos. E tem 15 anos que a gente vem fazendo essas oficinas, workshops, alguns trabalhos. E moro na comunidade Pereira da Silva, que fica em Laranjeiras, comunidade do Pereirão, mais conhecida. E a satisfação de fazer esse projeto é uma coisa que não tem preço, que é o amor e a humildade. E retratar a realidade das favelas cariocas, seu cotidiano, diversidade cultural, como muita sociedade critica ou não acaba não entendendo. A gente está aí. Com esse trabalho aqui, né, agradecendo a Deus, primeiramente, já visitamos 15 países, acho que a maioria da Europa, né, deve ter sido uns 8, 9, 10 países da Europa, mas um da América do Norte, América Latina, América do Sul, Colômbia. Então já deu para mostrar em bastantes lugares aí fora do Brasil, mas o maior respeito que a gente está querendo mesmo buscar é aqui no nosso país. Esses aqui são os meus amigos que vão fazer: Denilson Cabral, Marcelo Magalhães, a galera que está entrando. Aqui tem o Marcos Vinícius. Gão. E aqui está a Denise, também está participando, assistente, secretária, e ajuda nas tarefas. E é isso aí. É bonito esse projeto, né? A gente falou no outro grupo, né? Uma pessoa trouxe uma observação sobre como o conhecimento, né, nesse processo todo que a gente vive, também tem nos ancorado, né, nesse sentido, não só por tanta disposição ali de lives, a gente também está ficando todo mundo meio louco, né, com tanta coisa, mas tem essa história do conhecimento disponível que vai nos ajudando, né, a encontrar um lugar, a encontrar um caminho ali. E também a arte, né, gente? Porque eu acho que tem algo que a gente não pode perder, essa dimensão da arte, né? Nesse sentido de nos ajudar a não virar uma desrazão, né? A arte para nos proteger psiquicamente, porque ela traz um espaço do sonho, né? De novo, da imaginação, da fabulação, da gente acessar outras funções subjetivas, outros elementos que para também compreender um pouco mais desse processo e ver as crianças ali produzindo e pensar, imaginar, né, projetar que a gente pode fazer algo mediado pela arte, pelas diversas linguagens, parece ser um caminho interessante também. Vamos para a pergunta? Tá sem som, Teca. Tem que ficar automático esse negócio, que nem colocar máscara para sair de casa. Outro dia eu fui caminhar, quando estava no segundo quarteirão, eu já estava sem máscara. Bom, a Cássia disse: arte é a representação da alma, lindo projeto. E eu queria ressaltar essa questão da arte, como começou com a brincadeira. Eram moleques de 14 anos brincando, fazendo arte na brincadeira, e que isso virou uma profissão, né? Isso virou algo para representar a vida deles. Muito legal. É muito bom mesmo, né, pensar nisso. Eu acho que nesse tempo todo, né, imagino que para vocês, de algum jeito também, vocês tenham identificado alguma manifestação aí da arte que tenha ajudado a atravessar esse período, né? Alguns mais pela música, entrando atrás das lives de música, outros grupos de leitura, literatura, porque a gente também nunca teve tanto acesso, né?
essa parte foi muito democrática, foi muito importante, né, da gente ter um acesso tão fácil. Estava falando até do Francisco Tonucci, no outro grupo, que é aquele educador italiano, que imagina quando que eu ia imaginar que eu ia assistir um webinar com o Tonucci, né? Era o meu sonho, que eu achei esse cara sensacional, o jeito que ele pensa a infância, que ele defende a bandeira dele, e podia assistir com tradução. Eu achei um luxo, né? Da gente viver essa experiência. Nós vamos então agora, gente, vou compartilhar aqui a pergunta final, que é a pergunta aí, disparadora do fórum. É essa aqui. Não, não é essa aqui. Calma. Mais para baixo. É aqui. Certo? É aqui. Então, a pergunta para o fórum dessa semana é essa daqui, né? Pensando nessa experiência que a gente acabou de assistir, né? De falar um pouco sobre ela, a gente gostaria de ouvir de vocês. Então, o que eu trago da minha experiência nesse tempo de isolamento social para acolher o outro, crianças e adultos, em minha unidade. Palavra, objeto, imagem, história. Você não quer falar um pouco, Teca, sobre a... Então, a ideia é a gente ir exercitando aí essa escuta e poder fazer uma imagem coletiva. Então, é que vocês levem essa proposta para as comissões, né, de cada unidade, e tragam para a gente uma espécie de um painel, uma imagem coletiva, a partir da fala de cada um, né? Então, a pergunta é, o que eu trago da minha experiência nesse tempo de isolamento para acolher o outro? Então, a gente teve uma experiência, o que eu trazer da minha experiência, que seja isso, né? Que seja, aprendi a fazer bolo, quero trazer um bolo, ou aprendi a chorar, quero chorar junto, não sei, mas coisas, ou então eu quero trazer para os outros coisas que eu sonhei. Então, pode ser uma palavra, pode ser um objeto, pode ser uma imagem e uma história para contar, e a gente quer que vocês, então, componham um painel e tragam para a gente, tá? Eu vi uma experiência muito bonita também de bordados. Eu posso parar de compartilhar? Porque daí eu posso ver. Pode. Põe o último para elas verem a gente dentro do canal e aí a gente vê. Boa. Não, aqui são os horários que ela já tem esse cronograma, né? Então, eu vou adiante. É aqui. A gente termina com as miçangas também, gente. Que nos acompanhe esse fio, né? Que a gente já está no fio mesmo, já fazemos parte desse fio. Que a gente possa fazer brilhar muitas miçangas. Mas é que eu ia comentar de uma experiência bonita que eu vi também, de um grupo que está... as educadoras foram mandando um pedaço de bordado uma para outra para fazer para colocar na entrada da creche, né? Um quadro assim. Só que aí então foi na casa de uma educadora para outra, foram bordando, e aí elas não sabiam o que era. Então uma recebia e continuava de algum jeito, com que ela, né, decidia. E aí depois foi indo para as casas. Então tá rodando lá. Eu achei super bonito, para virar um panô assim. Né? Então, onde é, Bia? Então, é uma cidade que fica no Espírito Santo. Eu preciso não é? pegar. Não é daqui de São Paulo. É uma cidade lá, mas eu achei tão bonita essa história. Eu vou pegar direitinho e vou... Mas também é outra inspiração, né? Essas experiências, o que a gente pode ir compondo juntos para fazer essa volta, que também é um bom símbolo de corresponsabilidade, né? De algo que se faz no coletivo. Tá entendido, gente? Vocês querem comentar alguma coisa dessa tarefa? Mônica fez assim que tudo bem. Quem mais quer falar? Pra gente Sim, poder... Elizabeth, tá entendido. Eu acho que vai ficar uma coisa muito interessante, né? Um painel onde todos estarão participando. Uhum. A ideia é essa, é a gente ir compondo esse coletivo a partir da escuta. Vamos treinar a escuta de nós mesmos para depois escutar as crianças. Acho que se ninguém tem mais nada para falar, a gente pode partir para a rodada de avaliação, né, Bia? Sim. Sim. Os fóruns têm prazo? Eu falei isso. A gente está falando uma semana, nem tanto
porque a gente tem pressa, um pouco para vocês não acumularem as tarefas, né? Porque essa semana a gente está dando uma tarefa, semana que vem vocês já vão receber outra, do outro grupo. Então, vai depender de quem tem as reuniões. Aliás, deixa eu lembrar uma coisa, a gente não falou no início. 2 questões. Tem alguém ainda que não montou sua comissão? Para lembrar que esse trabalho faz sentido a partir do momento que vocês levam o que vocês estão aprendendo aqui, o que vocês estão refletindo aqui para as suas comissões, para os seus grupos de cada unidade, né? Então, continuar essa formação. E lembrar que a gente está, o ambiente virtual, essas reuniões, elas são fechadas para as inscrições, mas o resto está tudo aberto. Então, os textos, os PowerPoints, as dicas estão lá. Então, vocês vão usando esse material nas formações de vocês. Então, é isso. A gente está dando uma semana, mas se alguém não tiver reunião nessa próxima semana com a sua comissão, a gente espera, né? Mas a ideia era que vocês entregassem até o dia 18. A Luciana trouxe também uma... Que bonito, Luciana. Como é que... Você não quer contar pra gente o que foi? Uma manta? Ai, não dá para ouvir. Não, ela tá falando? Tá, ela tá aqui, mas não dá para ouvir. Por que não dá para ouvir? Não sei também. Às vezes é a conexão. Ela precisa, eu acho que ela não clicou para ativar o áudio. Quando você clica no microfone, tem uma opção de ligar pela internet. É meio estranho, mas tem que ativar o áudio no Zoom assim, quem tiver com celular principalmente, tá? No caso dela, eu acho que era isso. Mas deixa eu aproveitar os comerciais rapidamente. Pessoal, estou vendo que tem muitas dúvidas aí sobre a questão da plataforma. Só para dar um recado geral, quem tem e-mail da prefeitura, eu diria que quase todos estão caindo no spam. Então, por favor, deem uma olhadinha lá, né? Já foi enviado algumas vezes, mas vocês podem a qualquer momento entrar lá na página do suporte e clicar em esqueci minha senha para receber o usuário e senha novamente, tá? Se mesmo assim não receberem, nem tiver também no spam, aí me fala que pode ser que não tenha cadastro também, ou seja, né, também pode acontecer de não ter preenchido em nenhum momento a ficha ou não ter tido cadastro, aí eu ajudo vocês. Mas olhem o spam com carinho, que a maioria das informações estão lá e as tarefas, né, tudo estão nos eixos, tá bom? E Luciana, você conseguiu achar o microfone aí? Quando você clica no microfone, aparece o que para você? Não tem uma opçãozinha ligar pela internet, alguma coisa assim? Clica em cima da tela, aí vai aparecer Join with Internet ou ligar pela internet, quando você clica no microfone. Pelo celular, né, no aplicativo do Zoom. Não ativou. Ela não está conseguindo. Ela escreveu aqui no chat que depois ela compartilha, mas bacana. Tá bom, desculpa. Compartilha sim, que eu achei muito, muito legal. E também quem escreveu A Daiane aqui, foi muito legal também essa experiência aí, porque envolve um assunto que a Bia colocou da família, né? Fizemos algo na unidade parecido para compartilhar com as famílias. Fizemos um vídeo challenge com uma palavra que cada um considera estar cultivando nesse período, cada funcionário. Postamos para as famílias, ficou muito bacana. As famílias se sentiram acolhidas e manifestaram muita gratidão. Acho que essa questão, eu tenho observado que a aproximação das famílias está sendo muito legal, né? Mesmo que não dava muito a bola para a família, teve que dar, né? Ainda bem, porque isso é sinal de qualidade, ter parceria. Que lindo isso, muito legal vocês terem feito isso, Daiana, gostei dessa experiência. Muito legal mesmo. E o que é um vídeo challenge? O que é isso? Vídeo challenge? Eu nunca tinha ouvido falar. Vocês conseguem me ouvir? Estamos te ouvindo. Sim. Pode falar. Bom, eu mandei lá tudo porque eu não sabia se vocês iam conseguir me ouvir. O vídeo challenge é esse que tá em alta, né? O pessoal tá usando muito na rede social, que é essa mistura de tá todo mundo em casa, cada um na sua casa, e através de um objeto, foi esse que a gente usou, o pessoal usa muito para maquiagem, né? Você faz um movimento, se transforma, está desarrumado, de repente você aparece arrumado. No nosso caso, a gente fez cada um estava na sua casa, tinha que fingir que estava escrevendo uma palavrinha aqui para você estava cultivando, e você jogava a caneta para um lado, o outro funcionário pegava na casa dele e escrevia uma outra palavrinha que estava cultivando, e cada um na sua casa conseguiu, a gente fez uma montagem, e a gente conseguiu compartilhar esse vídeo com as famílias, né? Para passar para elas, esse conforto neste momento é quem nós estamos cultivando. Aí cada funcionário conseguiu fazer, alguns a gente fez lá no C, a equipe que está de plantão
acabou fazendo, não sei, depois cada um na sua casa e ficou algo bem divertido. Foi algo bem aventureiro também, porque tem gente que não tá acostumado, tem a equipe da cozinha e da limpeza que fica meio receoso. Eu tô com medo. Mas no fim deu tudo muito certo, ficou muito lindo, a gente colocou uma música de fundo. Ficou bem emocionante mesmo. Compartilhamos primeiro com a equipe, né? E depois a gente compartilhou com as famílias, que aí muitas se manifestaram, que lindo, que bom ver todas vocês, que bom saber que tá bem. Então foi uma experiência muito bacana. Que legal, Daiane, muito legal mesmo. Agora eu reconheci, eu não sabia que tinha esse nome, mas eu já vi sim. E a ideia é ótima, ótima. Tem uma valorização do grupo de funcionários, isso é super importante. Sem dúvida. Somos todos educadores, né? Todos que trabalham, fazem a escola funcionar. Muito bom. E foi essa fala para o nosso convite para a equipe de apoio e limpeza, foi essa fala que eles ficam muito receosos, com muito medo. E foi essa fala mesmo, somos todos educadores, todo mundo a gente quer exibir vocês para todo mundo ver que os bastidores acontecem porque vocês estão aqui. Então a gente quer exibir vocês para todo mundo. Aí foi essa fala mesmo, somos todos educadores. Legal, muito bom, muito bom. Vamos fazer a rodada então, Teca? Vamos. Só para a gente avaliar o dia de hoje, pessoal. Queria saber como que vocês foram acolhidas hoje. Quem quiser falar, fala. Quem quiser escrever, escreve. Como foi a experiência de acolhimento hoje? A Mônica Eu gostei do... Posso falar? Pode. Vai lá, Mônica. Eu gostei, né, de todo o encontro. Vocês têm uma fala muito serena. Eu me enxerguei bastante, né, nos conceitos que vocês trazem. E isso é muito confortante. Eu gostei muito do vídeo das crianças, porque o adulto tem uma fala muito constante, né? Os vocábulos se repetem: medo, preocupação, ansiedade. E a fala das crianças, eles talvez tenham esses sentimentos, mas eles trazem com uma luz de que as coisas vão ficar bem. É engraçado, né? Porque quando eu ouço uma criança falar, eu tô com medo, o coronavírus bagunçou a nossa vida, eu perdi uma pessoa muito querida, né? E a criança abaixou a cabeça. Mas não sei porquê, né? A infância traz essa promessa de que as coisas vão ficar bem. Ao passo que às vezes quando eu ouço muito adulto, eu fico angustiada e fico até mal fisicamente, né? Então eu acho que foi muito saudável a questão de você pôr as crianças. Embora as nossas crianças tão pequenininhas, né? Elas talvez pudessem falar muito mais, mas elas falam com outra linguagem. Então, eu levo do encontro hoje a gente ajustar a lente e observar com bastante serenidade o que esses pequenos vão trazer numa fala que é um filme mudo. É muito importante isso, Mônica. Muito, muito importante. É isso, a voz das crianças. Eu adorei quando você falou, nossa, é diferente, é do lugar, é um outro lugar, é outro jeito, a gente não pode... nunca esquecer, muito bom. Vamos uma palavra cada uma aí, gente, para a gente poder ouvir todas. Gratidão, clareza, falas importantes, compartilhar saberá segurança, saio com ideias de inquietação, claro, sobre o exercício de ouvir o outro, em especial as crianças, saudade e esperança. Confortante. Confortante, legal. Eu me senti muito confortada por vocês. Obrigada pela experiência. Eu uso a palavra reflexão. Acolhida, serenidade, aprendizado, muitas reflexões, gratidão, escuta e olhar sensível, acolhimento, ótimo encontro. Mais alguém quer falar? Colocar sua voz para o público? Afetos. Hashtag tamo junto. Tamo mesmo. Reapresentação. Gostei dessa. Os adultos se reapresentaram. Amei essas duas palavras. Legal. Boa, Zélia. Escuta. Podemos fechar? Alguém mais quer falar? Então, Bia, fecha. Não, é isso, muito bom ouvir, muito bom que funcionou esse encontro, né, com esse objetivo mesmo, acho que é um encontro para a gente se sentir acolhido, né, no melhor sentido, e o acolhimento não é passar a mão na cabeça, né?
o acolhimento é a gente organizar esse espaço para falar sobre aquilo que nos inquieta e para cada vez a gente sentir com mais recursos para enfrentar a situação. Então, acho que se isso aconteceu, que bom, e acho que o fato da gente vocês trazerem essas questões nos ajuda para o próximo a gente ir ajustando ainda mais, né, as questões que vocês trazem, porque é disso que se trata. A gente está aqui para pensar com vocês e ir ajustando para essa conversa ficar cada vez melhor. Que bom, gente. Obrigada, um prazer. Obrigada, gente. Até daqui 4 semanas. Força aí para todo mundo, gente. Força. Isso. Tchau, tchau. Tchau.